Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe. Hoje o nosso convidado é o empresário, ex-vereador Nicolau Atala Júnior, que está contando para a gente um pouco das suas histórias, dos seus trabalhos realizados aqui em Tupã e que também é um pouco da história da nossa cidade. No primeiro bloco, nós conhecemos os trabalhos sociais, a questão dos festivais de música, das ações do Rotaract, sociais, e agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouco sobre vida pública, sobre carnaval e também sobre o lado empresarial de Nicolau Atala Júnior. Nicolau, você foi vereador em Tupã, né? Na época do prefeito Jesus Guimarães, você foi eleito em 1982 e cumpriu o mandato de 83 até 88. Naquela época eram 6 anos de mandato, né? Como é que foi essa experiência? Então, eu fui convidado na época pela atividade que a gente tinha, né, na área social e acabei sendo candidato junto ao grupo de Jesus Guimarães, né? Eu tinha 22 anos, fui na época um dos mais jovens, hoje eu acho que eu não sou mais, porque... Mas 22 é um dos mais jovens ainda. Ainda. E naquela época, para mim, foi uma honra ser vereador, porque eu acho que o vereador tem que pensar no seguinte, ele não é um homem para apenas fazer algo pela cidade, ele tem que se colocar pensando no seguinte, ele é reconhecido uma pessoa que servirá à cidade. Quer dizer, não tem nada mais gratificante que você ter o voto da sua população para que você o represente. Então, eu acho que ser vereador, para mim, naquela época, que não tinha quase nenhum tipo de ganho, né? Era uma honra, foi uma honra, eu fiquei muito feliz. E ficou 8 anos, por quê? Porque era 4 anos de mandato, só que resolveram ampliar para 8, mais 2 anos para poder coincidir as eleições de um modo geral. Quer dizer, 6 anos. Desde presidente então a vereador. Resolveram fazer essa opção. E depois viram que não deu certo, voltaram, tudo a mesma coisa. Então, eu fui eleito para 4, mas devido a essa mudança na legislação, ampliou-se mais 2 anos em todo o Brasil. Então os vereadores eleitos em 82, todos ficaram 6 anos no mandato. E como é que foi essa experiência? Você trabalhou pelo social, continuou pelo social, no esporte, como é que foi? Essa experiência foi fabulosa, eu criei muitos canais de comunicação com a comunidade, através das ideias que eu tive durante meu mandato, né? Eu trabalhava muito na área social, como sempre fiz, e também na área cultural, né? E esportiva da cidade. Continuou o seu trabalho agora como vereador também? Sem dúvida alguma, continuei sempre fazendo isso, né? Então, por exemplo, eu tive a possibilidade de criar o Conselho Municipal de Assistência Social, que, por sinal, o governo federal veio criá-lo depois. O Comas, que a gente chama de Comas. Mas qual foi o objetivo naquele instante? Como dirigente de instituição que fui, dirigente de órgão, de clube social e tal, eu percebi o seguinte, Tupã, como até hoje, tem muitas atividades. Por acaso os garotos fazem atividade, o Sim faz uma atividade, a PAR faz uma atividade, o Rota faz uma atividade, o Lions, enfim, o Rotaract, o Interact e tal. E muitas dessas atividades coincidiam um dia. A data era quase... Isso. Então tinha atividades da própria cidade, né? Macro, tipo... Enfim, eu criei o Comas. Qual era o objetivo específico do Comas? Era reunir todos os clubes de serviço, todas as entidades essenciais, em reuniões mensais, onde nós discutimos o calendário de atividades dessas instituições. Para não conflitar as datas. Exatamente. Era fantástico. Olha, me arrepia até falar sobre esse assunto. Porque eu me recordo que eram 30 representantes por volta entre instituição de caridade ou associações
serviços à comunidade, como clube de serviço, como entidades assistenciais. Todas reunidas. Todas reunidas, com o seu presidente ou o seu representante, e lá discutia-se até qual atividade poderia uma estar fazendo que a outra não fazia. Porque nós temos que entender que muitas vezes você está lá no seu pequeno mundo, mesmo que Tupã seja uma cidade não tão grande, né? Mas a pessoa acha que está fazendo uma atividade que a outra não está fazendo. E pode ser que uma pequena mudança naquela instituição consiga atender um outro tipo de público que tem carência na cidade. Então foi um momento que, aliás, foi um dos brilhantes projetos, eu aqui cá me elogiando, mas eu acho que foi um momento que eu acertei esse Comas. E é uma pena que, não sei se continua se reunindo, não sei como é que está. Mas era um momento de muita importância para a cidade. Então nós conseguimos controlar essas atividades. E as próprias entidades precisavam se conhecer um pouco mais. Exatamente. Porque tem coisa que você fala, pô, mas o que faz o Rotary? Ah, não faz nada. De repente, duas entidades faziam a mesma atividade. Então não, o Rotary faz isso, o Lions faz isso. Olha, pô, não sabia. Então eu acho que isso foi fundamental. Agora, Nicolau, isso daí foi o embrião da chamada Feira da Bondade, né? Hoje nós temos Semana da Solidariedade, mas começou há quase 40 anos atrás, ou 30 e poucos anos, como Feira da Bondade. Explica um pouco isso. A Feira da Bondade foi uma criação que levou a esse tipo de perfil, né? Baseado nessa necessidade das entidades arrecadarem recursos, então bolou-se fazer uma grande feira na cidade. E eu, com muito orgulho, fui por 2 anos presidente da organização da Feira da Bondade, né? E eu quero aqui, aproveitando a oportunidade, agradecer muito os colaboradores da prefeitura daquela época, porque eles eram muito utilizados, eles eram muito exigidos e faziam um trabalho dignos e brilhantes, sem cansaço. Você falava com um funcionário, colaborador, ele na hora estava pronto para fazer, trocar uma lâmpada, arrumar um fio. Ele se envolvia naquela atividade. Tinha um espírito social. Exatamente. Então era muito gostoso. Foram atividades que até hoje, né? Você vê, é um momento da sociedade tupanense ir dar seu quinhão de contribuição. E ali acontecia algo, né, do que você estava falando antes na criação do Comas, que era cada entidade explorando um tipo de comércio, de alimento, de algo diferente, até para chamar mais a atenção da população. Exatamente, para diversificar. Não adianta você colocar só pastel. Como no meio comercial. Você tinha pizza, tinha costela, tinha todo então tipo de se programava qual o tipo de comida que ela ia fazer. E era muito legal, né? Muito e são legal. embriões que até hoje, o Comas funciona até hoje, ele tem outras funções, não apenas reunir as entidades, mas ele atua em várias áreas. E a Feira da Bondade, que depois, quando foi criada a época, era na Praça da Bandeira, né? Exatamente. Depois ela expandiu, foi para o recinto da Exapit, voltou alguns anos atrás, então todos os anos é realizada. Agora, você teve, né, eu não sei se eu posso dizer, um embate, que foi com relação à Casa da Cultura, professor Altino Martins, né? Ocupação de um espaço, tá? Como é que foi esse período? Se me permitir, antes disso, eu queria fazer um adendo na questão do meu trabalho como vereador. Essa não foi na época ainda como vereador, a Casa da Cultura? Já é um outro momento? Foi junto, também nesse foi período? Tudo concomitante, tudo. Certo. Mas só fazer um pequeno detalhe que eu gostaria de comentar aqui, como projeto, né? Na época, estava muito em evidência um projeto chamado Democracia Participativa, que era um momento de falar em democracia participativa. Tanto é que o Montoro, que era governador na época, ele depois fazia também esse tipo de trabalho. Mas eu fui conhecer o trabalho de Liceu Carneiro, que era um senador da República, da época, e que ele era de Lages. E, por incrível que pareça, foi um momento muito marcante da minha vida pessoal como homem público. Porque era muito jovem e era uma inovação, era uma coisa que ninguém em Tupã naquele momento falava. Tanto é verdade que o
próprio Carlinhos, da Folha do Povo, né? Que era jovem também, idealista, com sua empresa de jornalismo, um jornalista dinâmico, me acompanhou a essa ida a Lages. Santa Catarina, né? Santa Catarina, para conhecer o trabalho do seu Carneiro. Que o que nada mais era que construção das casas em mutirão, hortas comunitárias. Então eram projetos que mobilizavam a comunidade. Então é assim que tem que ser. Quer dizer, a comunidade não caminha por ela só. Ela tem que ser ajudada e ter que ser impulsionada. Então esse projeto, conhecendo prematuramente, tão cedo, me ajudou ainda mais a acreditar naquilo que eu fazia, que é tudo se faz em grupo e cada um ajuda o outro para poder elevar e desenvolver os seus projetos. A vereança te ajudou a entender um pouco mais Exatamente. E esse projeto Democracia Participativa, eu fiz questão de frisá-lo, porque foi um momento. Fizeram livros, tudo. Então é só pesquisar a época que verão que lá em 82, 83, por volta dessa época, tinha-se esse projeto que foi fantástico. Muito bem. Aí, voltando na pergunta anterior que você me fez, questão da Casa Cultura Altino Martínez. Isso. Bom, como é que surgiu a Casa Cultura, que para mim foi um orgulho e um projeto, um dos mais brilhantes que eu desenvolvi em Tupã. Eu sempre defendi a cultura como espaço de participação, não só em área pública, né? Mas também trazemos uma coisa mais profissional. Transformávamos os grupos de teatro de Tupã, que tínhamos enormes quantias de grupos de teatro, mas não tinha onde se apresentarem, ou como se apresentarem. E eu tenho que reconhecer aqui o seguinte, isso só foi viável porque eu consegui convencer um grande empresário de Tupã, Argimiro Cazuza, Miro Cazuza. Miro Cazuza, que era o proprietário daquele espaço, que comprou a nossa ideia e reformou todo o anfiteatro da antiga Associação das Enfreiras, a associação... Porque ali era uma escola, né? Era uma escola Da auxiliadora. E ele reformou e a prefeitura, em parceria conosco, mantinha mínimas despesas de funcionário e manutenção. Então, foi um momento muito bom. E eu denominei Altino Martínez porque era o ícone tupanense. O professor Altino Martínez é um cara que eu tiro o chapéu para ele todas as vezes que eu ouço falar o nome dele. Foi um grande escritor, um grande homem que criou os bonecões. Ele fazia os bonecões de papelão, de papel com cola, né? Esses que a gente vê no norte. Ele começou em Tupã e marcou época, né, nos carnavais de Tupã. Um grande nome, né? Para homenagear. Para homenagear e ser mantido até hoje, né? Aí eu fiquei muito triste quando, infelizmente, depois do Jesus, não deu continuidade à Casa Cultura onde estava. Hoje você vê aquele espaço fechado, um espaço pronto, não sei hoje como está, porque não tive coragem de ir lá, né? Ainda. Mas era uma referência, né, para a cultura da nossa cidade. Sem né? dúvida. Tinha 500 lugares, com cadeiras excelentes, a inclinação perfeita. Porque para teatro você tem que ter uma visibilidade. Então foi um projeto maravilhoso. Viu? Bom, nós vamos falar de um outro assunto agora, que é o carnaval. Tem muito a ver também com a sua história. Mas para a gente encerrar a parte política, você foi vereador nesse período, nesse mandato, aí depois você não quis mais continuar contribuindo como vereador, né? Você teve apenas um mandato, mas a gente viu aqui que você até poderia, né? Porque antes tinha as indicações, as oportunidades, e você abriu mão, mas continuou fazendo o seu trabalho de uma outra maneira. É o seguinte, né?
quando eu concluí meu mandato, eu tinha de 28 para 29 anos. E eu queria muito, vou fazer uma confidencial, alguma coisa aqui, que eu tenho que falar, porque muita gente já sabe. Eu queria muito ter sido candidato a prefeito, naquela época. Infelizmente, não foi possível, né? Por questões que têm a ver com partido, com grupos, etc. Então, não fui uma opção a candidatura a prefeito, né? Não por mim, pela conjectura. O momento ali, né? Então, eu declinei de ser candidato à reeleição. Quer dizer, protocolei uma solicitação de que eu não seria mais vereador. Quer dizer, você foi vereador... Candidato na época. Então, eu abri mão da minha candidatura para que outro pudesse ser candidato em meu lugar, né? Então, é uma coisa que me marcou, porque eu, à reeleição, não seria candidato, né? Não que eu não goste de política, adoro política, né? Eu acho que a política, bem feita, ela é fundamental para o país. Mas você buscava um outro degrau, né? Exatamente, eu acho que era o momento, né? Eu acho que eu tinha condições, tinha apoio, mas, infelizmente, na política não basta só ter essas duas coisas. Tem uma série de situações. Tem outras circunstâncias que, infelizmente, naquele momento não foi possível. Tá certo. Falar agora de carnaval, né? Eu acho que o carnaval é a paixão de grande parte da população brasileira, e você teve uma participação grande também no carnaval, né? O envolvimento, né? O carnaval tupanense dos anos 80, que era um carnaval diferente do que a gente tem hoje, mas um carnaval também grandioso, um carnaval que unia as pessoas, os grupos, e você participou, né? Inclusive foi criado comissão de carnaval permanente, teve uma série de mudanças, né? Como é que foi a sua participação e envolvimento com o carnaval? Então, eu levei uma ideia, também está envolvido na minha época de vereador. Vereador, né? Eu levei porque o carnaval sempre, até hoje, ele é visto por dois ângulos, né? Uns acham que é bobagem, outros acham que é fantástico. E eu acho assim, o carnaval organizado com a mobilização popular, ele é brilhante. Ele envolve toda a comunidade regional de uma área, de outra. De um bairro, de um... Tudo. As costureiras todas trabalham. Há uma mobilização da comunidade para fazer atividades dos seus carros alegóricos. Eu lembro muito bem. Quem não se lembra? Só quem não participou. Das noites e noites que nós ficávamos fazendo carros, organizando os blocos, as escolas de samba. E era gratificante, porque era uma atividade social. Vocês iam lá, se viam, batiam papo, davam ideia. Por amor à escola, ao bairro, à comunidade. Exatamente. Então, isso é importante. Não adianta. Tudo na vida é importante, bem feito. E eu tive a ideia, porque então, diante disso, a prefeitura gasta muito. A prefeitura investe muito em carnaval. Então eu falei, Jesus... hoje, viu? Essa discussão passa as décadas e continua, viu? Então, mas por quê? Porque não seguiram um trabalho lá de sei lá quantos anos, de 40, 35 anos atrás. Comissão Permanente de Carnaval. Mas não é só para o carnaval. A área esportiva é a mesma coisa. Se não tiver um grupo pensante, usando como premissa o cuidar do esporte, não é esse ou aquele, é do esporte, não adianta. Não adianta um concorrer com o outro. Como o carnaval. Então, naquela época eu criei a comissão permanente. O que era isso? Pegamos pessoas da comunidade, criamos a comissão e fizemos a comissão trabalhar junto com os blocos e escolas de samba. Como é que nós fazíamos? Fazíamos campanhas nas escolas, fazíamos um bailinho, arrecadavam dinheiro. Conclusão, nós chegamos a arrecadar dinheiro para comprar todos os instrumentos das escolas de samba, dos blocos,
que eram utilizados anteriormente pelas escolas estaduais, elas cediam, rebentavam os instrumentos, aí tinham que reformar, custo de quem? Da prefeitura. Então nós excluímos isso. Nós conseguimos comprar tudo isso, tiramos essa despesa da prefeitura. A comissão fazia promoções, eventos? Não, a comissão, nós coordenávamos os blocos de escolas para eles fazerem os eventos. Então, por exemplo, a escola de samba carioca queria fazer um evento, queria fazer um bailinho. Íamos na escola X, falávamos com o diretor, pedimos autorização e a comissão era responsável pela segurança do espaço. Porque muitas vezes as pessoas do bairro não têm a facilidade de conseguir um espaço para eles. Eles precisam de alguém. A comissão pensava em tudo isso. E a comissão é que era a âncora, era a interligação entre o que eles queriam para poder atender a escola. E fizemos isso em muitas atividades em Tupã. E dava certo. Sempre deu certo. E nós conseguimos recursos para eles comprarem material de fantasia. Conclusão, a prefeitura acabou ficando quase com o quê? Decoração de rua, montagem de arquibancada e uma outra coisa, uma firulinha ou outra ali. Mas o grosso acabou sendo resolvido pela Comissão Permanente de Carnaval. Se continuasse, não teria acabado o Carnaval de Rua de Tupã. Quer dizer, era um grupo que pensava o Carnaval, né? E fazia ações do ano todo, não apenas ali faltando algum tempinho para o Carnaval. Exatamente, você vê. Eu, sinceramente, hoje tem Carnaval, que é o Carnaval que é mero show. Mudou, né? O formato, né? Mudou. Então, né? eu acho que não é isso, eu acho que é uma forma de se rever. Tem que ser revisto, tem que voltar a ter aquela ação popular com carros alegóricos na rua, com o carnaval de rua, provavelmente dito, como é feito em vários municípios do interior ainda. Agora, Nicolau, sempre, né, na sua história, você começa uma ação, ela não para por ali, né? Do carnaval, você trouxe algo pra gente aqui que é uma relíquia, uma referência, que foi um disco que foi criado com os sambas enredos das escolas e blocos de Tupã do ano de 1985. Vou mostrar para o público que está em casa, fala um pouquinho sobre isso. Então, isso é uma demonstração de que a união faz a força. Nós, querendo ser ousados, coisa que poucos municípios fizeram, poucos não, acho que no interior, só Tupã, porque quem fazia isso era o Rio de Janeiro e São Paulo. Nós criamos esse disco com a participação de todas as empresas de Tupã, ou quase todas, uma boa parte, que patrocinaram o disco. E nós queríamos realizar esse disco. Vamos fazer os sambas enredos de Tupã. Então as escolas criaram seus sambas enredos, os blocos, e o Leopoldo e sua orquestra, graciosamente, foi gravar esse disco em Penápolis. Porque em Penápolis era a única cidade do interior próxima que tinha um estúdio de gravação que comportasse esse tipo de atividade. Aí o que nós fizemos? Nós ligamos para o proprietário do estúdio, que era um fazendeiro fanático por música. Ele tinha uma orquestra dele para ele tocar piano. O cara era milionário, mas ele gostava demais disso. Então ele criou um estúdio. E ele nos cedeu o estúdio também para nós gravarmos o disco. Esse disco foi o disco mais rápido a ser gravado, acho que não sei, até os dias de hoje. Em um único dia nós gravamos todos os sambas enredos. Todos foram gravados? Num dia só. Pegamos o aeroporto, saímos aqui de manhã com a orquestra inteira, ou parte da orquestra, fomos a Penápolis, levamos todos os puxadores de samba, enredos de cada escola de samba, e eles é que fazem a participação no disco. Então, se eu pegar o LP, tocar as músicas, quem tem em casa, deve ter algumas pessoas que ainda têm em casa, porque isso aí serviu como arrecadação.
para os blocos escola de samba. Então, Ajudou a pagar as despesas também. nós demos para cada escola, para cada bloco, X número de discos, eles saíram vendendo. Interessante. Vem até um encarte assinado por você, presidente da comissão, e aqui a gente vê o samba enredo do bloco Isca de Polícia, Escola de Samba Carioca, tem aqui os Abarquianos, temos ainda aqui, ó, Bloco Unidos do Sim, Unidos da Vila Formosa, temos ainda a Banda Marcial do Buarque de Macedo, Bloco Choque, quer dizer, é o que movimentava o carnaval da época e vocês colocaram aqui num disco. E parabéns também por essa iniciativa, né, que foi algo que ajudou muito o pessoal. E nós vamos aqui... Inclusive, só para dar um adendo aí, a TV Cultura, na época, nos convidou para o programa deles, porque eles não acreditaram. E foi a indagação que eles fizeram lá, o repórter fez na época. Não dá para acreditar, como é que vocês conseguiram fazer um LP de sambas enredos em Tupã? É incrível sendo mesmo. que só ouvimos falar em São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Os dois lugares onde tinha. Então foi uma coisa realmente de destaque. Né? Agora, Nicolau, falar um pouquinho da sua vida também como empresário. Né? Você criou algo que foi uma referência até hoje, né? Inclusive uma região da cidade mudou ali a denominação devido a isso, que foi a criação da danceteria Fim da Linha. Hoje quem vai ali para o lado do fórum ali, o pessoal fala, eu vou ali próximo ao Fim da Linha, muita gente não sabe por quê. Foi feita uma praça ali recentemente, ele tem um final de uma linha ali, até como referência daquela localidade ali. Mas o Fim da Linha foi uma danceteria, um bar, uma boate, uma lanchonete, que durou um certo período, mas que marcou a história de Tupã. Né? Fala então da ideia de criação do Fim da Linha e o que ele oferecia. Então, eu como jovem, eu sempre fui uma pessoa ousada, né? Modéstia à parte. E eu ia muito a São Paulo, e eu comecei a ver as danceterias, que naquela época chamavam danceterias, né? Que é uma boate, que hoje pode ser chamado, né, de balada e tal. E eu, naquele momento, meu pai tinha o prédio aqui da Revestil, que depois ele encerrou as atividades e ficou aquele prédio ali. Aí eu cheguei a ele e falei, pai, meu saudoso pai, né, Nicolau Atala, pai, eu vou fazer um negócio aí com esse prédio. Ah, tá bem. Aí eu fiz exatamente o quê? A danceteria que eu vi em São Paulo, que nada mais era do que um espaço fechado, lógico, com luz neon, muito colorido, né, toda preta, e com som muito bom. Então, naquela época, eu acreditei nisso. Tupã estava precisando de atividades culturais também na área de grandes shows. E a danceteria podia propiciar isso. Era um espaço que cabiam lá cerca de 3 mil pessoas, né? E eu tinha um palco interno que eu trazia várias bandas musicais. Eu trouxe para Tupã Premeditando o Break. Lógico que o jovem de hoje nem ouviu falar, mas se ouviu, é bom ele... Mas se pesquisar, vai saber a importância, né? Trouxe o Sempre Livre, que era a única banda feminina de rock do Brasil. Aliás, nunca mais teve, salvo engano. Trouxe o Ultraje a Rigor, que era a banda que até hoje é comentada. E é importante porque elas estavam no auge, né? Você Exatamente. pega o Traje a Rigor, estava no auge. No auge. Trouxe Premeditando o Break. Eu fiz uma pesquisa aqui, Língua de Trapo. Língua de Trapo. E trouxe também uma banda super pesada de rock, que era a banda... O Made in Brasil. Made in Brasil. Que até hoje toca, viu? É uma referência do rock and roll nacional. Kid Vinil. Ah, bom, o Kid Vinil dormia em casa. Kid Vinil. Ele era um cara tão simples, um cara que eles dormiam, a banda inteira dormia em casa. Sabe? Não, fica na sua casa mesmo e tal. Então são referências que... E o Fim da Linha acabou o quê? Depois dessa atividade que durou 2 anos, ele durou 2 anos como danceteria. Aí surgiram concorrências tal, que aí eu como empresário não fui aguentando mais,
fazer um show junto com clubes da cidade e tal. Você movimentou o que não existia, depois todo mundo aí foi começaram, criando. Aí eu falei, sabe uma coisa? Não dá mais. Então eu vou parar. Mas aí eu mudei o perfil. De bar, eu passei, de danceteria, eu passei um bar, que chamava Fim da Linha, a mesma coisa, e eu fiz um palco externo. Esse palco externo me propiciou a possibilidade de fazer várias atividades culturais, né? Desde shows, desde MPB, né? Concurso de MPB, já não era o MPB de criação de músicas, era um concurso de os melhores cantores, tal, ou bandas regionais, né? Fiz concurso de A Mais Bela Mulher de Tupã, tal, enfim. Movimentamos a região. Então ficou muito marcado o Fim da Linha. Então o Fim da Linha acabou passando a ser um bar-restaurante pizzaria, né? Tanto é que foi lá que eu lancei a pizza frita, que até hoje é comentado, que hoje acabamos retomando, fazendo pizza frita também na cidade. Mas era uma época que marcou mesmo. E o Fim da Linha também me deu muita gratificação por ter essa ideia e um momento, né? Dava lá, eram uns 500 pessoas sentadas, era 1.500 pessoas em pé. Mas foi um período muito importante da cultura e marcante. Agora, Nicolau, nós estamos indo para o final do nosso programa, até extrapolamos o tempo, porque são tantas histórias para serem contadas. Atualmente, né? Você estava morando fora de Tupã, você voltou. Fala um pouquinho agora do presente. Você voltou para a cidade, continua como empresário, quais são os seus projetos? Não, então, eu estou aposentado. Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas eu não aguento parar. Então eu estou tentando trabalhar um pouco na área da alimentação, né? Então eu devo em breve ter uma pequena empresa, né, de alimentação, não sei. Mas aquilo que eu sei fazer, que é comida árabe e minha pizza frita, né? Você viveu em São Paulo, no litoral, eu morei e em São retornou. Paulo, né, por 22 anos, 5 anos no Guarujá, sempre trabalhando com a área pública e também a área comercial, que é a área de restaurante, né? E eu pretendo agora, então, dar continuidade a isso. Enfim. Nunca parar, né, Nicolau? Não dá para parar. Eu acho que nós temos sempre estar girando, tendo cabeça pensante para que possamos desenvolver as atividades melhor, né? Nicolau, nós estamos no final do nosso programa. Quero agradecer a sua vinda aqui. Nós falamos muito, né, sobre essa entrevista, essa oportunidade, nos preparamos e eu acho que a gente pôde contar um pouco dessa história da cidade de Tupã, da sua história, uma pessoa que trabalhou muito também pela cidade e eu quero parabenizá-lo e as pessoas que estão em casa puderam conhecer um pouco mais da sua história, da história da nossa cidade e dividir tudo isso aqui com você. Você foi vereador num período, agora a Câmara Municipal criou a TV Câmara, que tem essa função de dar espaço para que a gente mostre as coisas boas da nossa cidade, as pessoas que fizeram algo de tão importante e você certamente está aí nesse hall das pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Tupã. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade da TV Câmara, aos seus funcionários, colaboradores aqui. Para mim é um orgulho, né, depois de muitos anos. Eu já estou em Tupã agora que eu retornei há 8 meses, né? E ficarei aqui para sempre, até morrer, porque eu adoro Tupã. Mas é uma oportunidade muito boa para mim, porque na época nós não tínhamos nada de TV Câmara, hoje está chique, né? Mas eu acho muito legal isso aqui, porque divulga, né? Dá um pouco mais conta um pouco mais a história da cidade. Eu acho que é muito importante e eu me sinto lisonjeado em poder contribuir com a história de Tupã, ou ter tido, né, essa possibilidade de contribuição com isso. Tá certo. Nicolau, muito obrigado pela sua vinda. TV Câmara sempre divulgando as coisas importantes da cidade. Em outras oportunidades nós podemos falar de assuntos específicos também, voltar a falar do carnaval com um pouco mais de ênfase, pegar outras ações, o trabalho social,
do Rotary, os tupaenses de destaque. Então, obrigado pela sua vinda. Esse disco aqui chamou a atenção, tem muitas músicas, muitos sambas enredos da época, então a gente vai encerrar com uma música do Carnaval, tocando aí para a gente relembrar um pouco do que foi esse trabalho, e agradeço a sua vinda até aqui a TV Câmara, e seja bem-vindo à sua cidade de volta, né, que é Tupã, de coração e de todos esses anos, e a gente segue aí fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado. Viu? Obrigado ao Nicolau, obrigado à nossa equipe, ao Adilson, também ao Matheus, ao Dernival, que ajudaram a produzir esse programa. E mais uma vez a gente mostra aqui o disco, que foi uma referência do Carnaval dos anos 80. A gente encerra aí com um trecho de um samba enredo para que a gente possa relembrar um pouco dessa época. E nós agradecemos a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Quantas coisas boas e importantes nós temos na nossa cidade. Coisas feitas por tupaenses, pessoas que acreditam e acreditaram no potencial do ser humano, no potencial da nossa cidade, das nossas instituições, e ajudaram a construir uma cidade melhor. Então, o que nós temos hoje, resultado do que foi feito no passado e que trouxe aí os frutos importantes para o desenvolvimento de Tupã. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência, a sua companhia, não só nesse programa, mas nos 10 anos que a TV Câmara já está no ar, levando informação para você de casa, e nós voltaremos numa próxima oportunidade. Até mais. Olha quem chegou na passarela da Avenida Tamoios. É a Unidos da Vila Formosa que vem homenagear a colônia tipo brasileira, e quando em nossas terras pisou, trouxe também pro seu povo a riqueza do comércio e pro nosso agricultor. Quem chegou? Olha quem chegou na passarela da Avenida Tamoios. É a Unidos da Vila Formosa que vem homenagear a colônia tipo brasileira, e quando em nossas terras pisou, trouxe também pro seu povo a riqueza no comércio e pro nosso agricultor. Tomate, flores, plantas, colhe